Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Mas, por exemplo, houve uma época em que alguns influencers, foi até o Léo Stronda, para jogar as cartas na mesa. Ele falou sobre marcas que talvez estivessem sendo patrocinadas, ou valorizadas, atletas da marca, porque tinham patrocínio. Isso aí ele falou no podcast, tá aí para todo mundo ver. E aí ele jogou como uma suposição ali, mas ele ainda falou assim, se eu tiver que provar, eu vou ter que usar nomes e tal. Então assim, foi uma suposição um pouco pesada. E houve uma época em que se levantou bastante essa questão. E eu, na época, eu falei assim, cara... E Tinho Lima e o árbitro da NPC, Celso de Jesus, eles comentaram sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. E até comentar uma coisa que muita gente fala, né? A gente pode falar aqui. Ah, porque fulano de tal, marca tal, é favorecido. Não é, isso aí eu sempre falei. Não existe isso. Não. Eu posso citar aquela nossa versão? Pode citar. Cara, eu tava na Adaptogen na época e era uma marca, entre as maiores, hoje é executivo global. E aí, o nosso atleta foi confrontar e eu enxergava o cara como campeão. Tanto que o cara virou pró, o outro menino virou pró lá, virou pró e se deu muito bem na categoria profissional, inclusive já. Foi lá, ganhou até do Gorila no campeonato lá de Curitiba. E eu vendo lá, e eu olhei assim, eu falei, não é possível. Não é possível que o Ângelo vai perder pra esse cara. E eu fiquei agoniado ali. Aí quando acabou, eu espero que eu tenha ido com educação, inclusive. Sim, foi sim. Porque às vezes eu me expresso achando que eu tô sendo educado, mas não tô. E aí eu fui lá no Celso e falei, Celso, eu queria entender o que é que aconteceu e tal. Aí o Celso falou, seu menino tá muito pequeno, não foi? Isso. Tá muito pequeno. Então assim, ainda vai ser rejulgada porque ele também tá muito bem. Essa categoria é uma categoria que eu quero rejulgar. Enche um pouco mais, faz ele comer e tal. Cara, depois que eu peguei o feedback com o Celso, eu fiquei me sentindo mal. Porque eu deveria ter pegado um feedback depois. O correto é depois. Eu mesmo sou contra quem vai abordar a arbitragem antes de acabar. Tá errado. Eu, por estar ali, cometi essa falha e eu assumo que eu tava errado nesse ponto. Aí, beleza. Eu comecei a pensar, cara, e se o Ângelo ganhar, como é que vai ficar a minha cabeça? Porque talvez o Celso olhe e faça assim, não, mas o Vitinho é parceiro nosso ali, o menino não tinha patrocínio, né? O menino tá patrocínio nenhum, a gente patrocinava no topo lá. E aí eu comecei a ficar, cara, enquanto não aconteceu a final, sabe quando você fica agoniado? Você fica, pra que eu fui falar? E arrependido de ter feito isso também antes de terminar, porque feedback é depois. E aí sei que quando o Celso colocou, ele manteve a posição, falou, não, segundo lugar o Ângelo. Cara, eu fiquei feliz. Sabe quando você fala assim, tá vendo, o bagulho é de verdade, pô. Não tem isso ver meu atleta ali, entendeu? Não tem isso mesmo. Esse ano eu fui pra África e... Eu fui também. Você foi nas duas vezes? Eu fui na segunda. Eu fui na primeira. Fui na segunda. E daí o pessoal de Moçambique tava receioso de ir pra lá, por causa de uma marca que estava também patrocinando. Beleza. Só que a gente nem sabe quem que é atleta de quem. E daí esses atletas não foram tão bem, né, dessa marca. E daí o que eles vieram falar? É diferente. Então realmente a gente tem chance. Então a gente gosta de deixar isso bem claro. Porque eu acho que esse esporte é tão mal visto em algumas coisas, né? Pelo passado, a gente sabe, pelo passado, algumas coisas não corretas que aconteceu. Então, a gente está mudando essa cara. E tem que ser mudado mesmo. Aqui no Brasil, houve uma época, que aí eu vou falar de marcas porque eu posso, né? Citar o nome para mim é de boa, você como árbitro já não é tão interessante. Mas, por exemplo, houve uma época em que alguns influencers, foi até o Léo Stronda, para jogar as cartas na mesa. Ele falou sobre marcas que talvez estivessem sendo patrocinadas ou valorizadas, atletas da marca, porque tinham patrocínio. Isso aí ele falou no podcast, tá aí para todo mundo ver. E aí ele jogou como uma suposição ali, mas ele ainda falou assim, se eu tiver que provar, eu vou ter que usar nomes e tal. Então assim, foi uma suposição um pouco pesada.
E houve uma época em que se levantou bastante essa questão. E eu, na época, eu falei assim, cara, vocês querem o quê? Que na época era a Growth. O Horst era da Integral, que era executivo global, perdeu pro Bruno Santos na época, na Growth. Aí, eu não lembro qual foi a outra atleta, eu sei que, tipo assim, ó, 4 atletas da Growth tinham ganhado competições. Aí eu falei, poxa, 2... Eles nem patrocinavam. E não patrocinavam. Aí eu falei, 2 que vocês perderam, vocês têm que levantar a hipótese, é pra ganhar tudo? Tipo assim, eles realmente estavam indo ganhando muitas coisas, né? O Diogo ganhando coisas. Então, assim, aí eu lembro que eu falei assim, mas pera ainda. O Diogo ganhou ali, o Bruno Santos ganhou lá, fulana ganhou ali. Falta o que mais agora para ganhar todas? Não dá. Então, assim, às vezes, principalmente a torcida, algumas pessoas levantam questões que quando você vai pôr ali os dados, você fala, não, é que a conta não fecha. Exatamente. Eu lembro de uma vez, eu sei que é uma coisa até que o Tamer me falou em off. Mas, por exemplo, teve uma vez que o Tamer me ligou, me falando, eu ouvi falar isso, mas isso em ligação. Eu falei, isso é ridículo. Tipo, aquela menina mesmo que ganhou, tipo, ela não é de patrocínio nenhum. E eu falei, Tamer, não, mas ela era. Aí eu falei, não, Tamer, ela é da Max. Aí ele falou, mas eu não sabia. Eu falei, mas tá vendo? Você nem sabe. Você acha que o árbitro tem uma prancheta que ele tá dizendo, não, aqui é de fulano. Não. Então, a gente nem sabe. Eu tô ali em cima de vocês, não tem nem o que vocês verem, porque é igual eu falei, eu amo fisiculturismo. Cara, se eu visse uma corrupção, mano, pra mim ia ser uma decepção tão grande, eu acho que eu ia lamentar tanto. Mas a gente sempre falou isso. O dia que alguém vier falar, fulano tem que ganhar, eu falo, eu saio. Porque a gente não pode compactuar com nada disso. Nada disso. Porque eu acho que assim, eu subi no palco, eu fiz dieta, eu batalhei anos. Eu não quero que isso aconteça. Mesmo. O Tami subiu, a Bruna subiu. Então são atletas ali que passaram o que eles estão passando ali em cima. Processo, né? Então você não quer ser injusto mesmo. A gente às vezes fica, eu e a Bruna, será que tá tudo certo, Celso? Será que a gente não passou ninguém? Por quê? Porque é preocupação, porque nós somos atletas. A gente não quer ter uma injustiça ali. A Bruna já me perguntou no campeonato, de chegar, acabar o campeonato, e ela falou assim, e aí? Achou que eu fiz muita coisa errada? Aí eu falei assim, não, Bruno, a sua arbitragem eu enxergo muito parecido, entendeu? E um outro negócio interessante que eu vou falar aqui, é igual eu falo, às vezes eu dou alguns dados que você nem precisa se manifestar, porque às vezes eu falo algumas coisas aqui. Mas, por exemplo, o menor patrocinador de campeonato de fisiculturismo são as marcas. É o menor patrocinador. Galera, é só você pegar uma calculadora e você pensar, tal campeonato, eu vou chutar um número redondo, que muitos campeonatos dão isso. Deu 1.000 atletas. Aí o cara pagou R$900, R$1.000, só a inscrição. Pagou mais uns 300 da pintura, 1.300. Aí você fala assim, mas 1.300 vezes 1.000. Aí a marca que paga muito, vamos dizer que ela pague lá 1 milhão por ano. Só que aí você quebra em 90 e poucas competições. Exatamente. Sabe? Aí, eles não fazem essa conta. Quando você faz a conta, os atletas bancam no mínimo 300 mil por evento, 400 mil por evento, enquanto que a marca por evento, juntando todas, eu acho que não chega a 100 mil. Se brincar, chega de 50 a 60 mil. Então, por que você vai agradar quem tá dando menos e desagradar quem tá dando mais? Exato. A conta não fecha. Exato. Né? Então, por eu estar lá e do lado de cá também, eu consigo fazer essas contas e pensar, cara, o maior patrocinador são os atletas. Sim. E muitas vezes até os ingressos. Sim. Tem show que os ingressos bancam mais que o patrocinador. Sim. O patrocinador, minha opinião aqui, é o que faz você ter a garantia. Aquele palco ali eu vou conseguir pagar com... Se der 10 atletas, o meu palco já tá pago. Mas para fazer o dinheiro mesmo, é inscrição, pintura e os ingressos. Então não adianta a marca, que até teve uma treta de uma marca que tentou sair e foi falado, tá bom, quer sair, sai.
É isso Como mesmo. se fosse depender dela, né? E não, e agora eu quero voltar. Não, agora você vai ficar fora um ano. Entendeu? E igual falam que o Ramon, brasileiro nunca vai ganhar nessa categoria. Isso daí não existe, Não né? existe Né? isso. Que não existe. Não existe isso. As pessoas, elas levantam umas hipóteses que não existem. Eu não sei de onde... Ó, eu já ouvi falar assim, vocês se reúnem numa salinha para ver quem que vai ganhar. Que salinha? Que reunião? Não existe isso. Eles inventam umas coisas que você fala, de onde que eles tiraram isso? Mas é por não entender, né? Como funciona. Por não entender. É. Não entender. E às vezes não aceitar. Quem dera também, tivesse né? esse tempo dessa salinha. dessa Nossa, salinha nem pra- faz ideia do corre que é. Não faz E, Celso, hoje em dia tá se falando, aí eu não sei se você pode comentar isso. Kaique Pro, você acha que ele vai ser um cara que vai chegar realmente bugando na Men's ou na Classic? Hoje, um atleta falou dele pra mim. Eu falo o que eu falei pra ele.